Obrigada a vocês aí pelo convite. Acho que eu posso começar até com uma autodescrição, né? Eu sou mulher, eu tenho 1,56 m, né? Baixinha, cabelos curtos, levemente ondulados. Estou vestindo uma blusa laranja, com um crachá pendurado. Estou no escritório hoje, então tem uma parede branca atrás de mim. E, mais uma vez, aí uso óculos, tá? Então, é minha... E hoje eu venho aqui para compartilhar um pouco com vocês, né? Como foi dito, não é só sobre tecnologia, mas é sobre a história, né, a minha história, a minha trilha de carreira, algumas da minha jornada, faço com muito propósito no dia a dia. Tá? Então, contar um pouquinho de mim e como as pessoas, né, a gente fala muito de software, de hardware, mas eu brinco que o peopleware é a parte mais importante aí para que todo o resto aconteça, né? Então, falando um pouco disso, né? Fantástico. Eu queria, então, te dar boas-vindas, o palco é seu. Vamos lá, com ousadia, paixão, curiosidade, humildade e determinação para esses skills da nova liderança. Renata. Obrigada. E assim começamos, então. Deixa eu ver se o slide permite aqui. Bom, começo aqui com um slide com a foto da minha família, né? Então, eu sou filha mais velha de 3 mulheres, a foto da direita está a minha mãe, foi uma viagem recente aí que a gente fez em família, na família original, aí, as 3 filhas com a mãe. Perdi meu pai muito cedo, né? Meu pai com 51 anos faleceu, então as viagens agora das mulheres. Do lado esquerdo, a minha família atual, né, família que eu constituí, então meu marido, eu tenho 2 filhas também, mulheres, e meu genro ali, o José Henrique, também aqui foi num safari na África. E por que essa foto de família, né? Porque para mim família é a base de tudo, né? Foi pelo menos na minha história, eu sempre tive exemplos dentro de casa, né? Meu pai sempre trabalhou muito duro, minha mãe também, minha mãe foi telefonista, professora, meu pai contador, e sempre deram um exemplo, né, de que através do trabalho, através dos sonhos, né, acreditar nos seus sonhos, você consegue galgar espaço e consegue chegar onde você quiser, né? Então, a primeira frase aqui é que a palavra convence, a gente pode falar, eu sou mãe de 2 filhas, eu falo, a gente instrui, mas o exemplo é que realmente arrasta, e é o exemplo que a gente dá dentro de casa, né, a gente faz dentro de casa, ou o que a gente teve dentro de casa, é que nos ajuda a mover, né? Então, essa é minha primeira fase, que é o meu alicerce. Minha segunda lição aqui de vida é que eu aprendi que a gente não precisa estar 100% pronto para poder ousar ou experimentar. Então, contando um pouquinho aqui da minha trajetória, eu escolhi a minha profissão em tecnologia influenciada pelo meu pai, né? Meu pai era contador, trabalhava ali no mundo financeiro, na época, na máquina de escrever ali, fazendo livros contábeis, e ele entendia que a computação era a profissão do futuro, né? Então, eu ainda adolescente, 15 anos, ele começou a me trazer para São Paulo, eu sou do interior de São Paulo, de Mogi das Cruzes, para poder fazer os famosos cursinhos de computação, né? E eu comecei a estudar, e fui convidada na cidade do interior, né, onde começaram a aparecer os primeiros cursos de computação, eu fui convidada a ser uma monitora, né, a trabalhar nesse cursinho. E eu, na verdade, não estava 100% pronta, né, eu tinha feito um curso apostilado, não sabia nem exatamente o que aquilo significava, na época a gente não conseguia tangibilizar, né, a linguagem de programação, para que usar aquilo, então era muito recente, mas mesmo assim
eu topei o desafio, né, muito nessa emoção, na curiosidade, né, querendo entender como é que funcionava, e eu, na verdade, comecei essa profissão ensinando, mas mais aprendendo do que ensinando, né? Então, esse foi um primeiro exemplo aí da minha carreira, de que se a gente ousa, né, mesmo não estando 100% pronto, a gente acaba se preparando para aquilo, né? Então, isso aconteceu e eu, na minha adolescência, eu queria fazer odontologia, né? Então, não tinha nada a ver com computação, mas foi através desse experimento, dessa vivência, que eu acabei mudando o rumo da minha carreira, da minha profissão, né? Então, eu vejo hoje muitos jovens que vêm e falam, putz, eu não sei se eu quero isso, se eu quero aquilo. Eu falo, bom, vocês estão na fase também de experimentar, né? Então, aproveitem, abracem, experimentem, porque na hora que você está experimentando, você sabe exatamente aquilo que você gosta de fazer e é ali que você vai, de fato, encontrar aí o seu sonho, né? Então, aqui, essa foto, né, com o tigre, foi num espaço na Tailândia, né, e vale a pena correr riscos e viver experiências que transformam, né, são experiências, o tigre aqui é só para simbolizar, porque quando eu fui dar aula, né, nessa escolinha, no dataset, eu morria de medo, porque a sala estava cheia de gente super nerd ali estudando, e eu falava, meu Deus, eu sou talvez a que menos conheça aqui dentro dessa sala. E quando tinha alguma dúvida, eu aproveitava e falava, bom, dá mais uma lida, daqui 15 minutos eu volto, porque eu tenho certeza que você vai descobrir como resolver esse problema. E eu ia para outro lado, para outra sala, e engolia a apostila, né, de tanto estudar, entender, para poder aprender e depois poder ensinar, né, então, tem hora que a gente está ali assumindo riscos mesmo. Outro exemplo foi que, nessa mesma época, né, quando eu comecei a dar aula, então, não tinham profissionais do mercado. Então, uma escola estadual me chamou também para dar aula no terceiro colegial, porque tinha uma trilha ali de COBOL, na época, olha eu denunciando a idade, e, e na época eu fui, né, tinha 16 para 17 anos, imagina, no colegial tinham alunos que eram mais velhos do que eu. Então, ali, sempre com frio na barriga, mas no final era a aula que os alunos mais gostavam, porque era uma coisa muito diferente, muito nova, e acabaram virando meus amigos ali também, né? Então, o frio na barriga, esse risco, ajuda a gente também a se transformar como pessoa. Bom, e diante das mudanças, né? Então, acho que dentro da minha trajetória, nem sempre tudo foram flores, né? A gente sempre tem alguns percalços, sempre tem os imprevistos, sempre tem coisas que a gente não espera, né? E eu também, muito, muito nova, como eu disse no início, perdi meu pai, e eu acho que essa perda, na verdade, só fortaleceu a nossa família, né? Então, sempre muito próxima das minhas irmãs, da minha mãe, né? Na época eu sabia que eu tinha que segurar as pontas, né? Não podia deixar a peteca cair, né? Minha mãe tinha na época 45 anos, muito jovem também, com 3 filhas, tendo que, né, pensar na universidade. Eu estava ali saindo da universidade, minhas irmãs entrando, né? Então, eu incorporei aquela coisa da dureza, né? Sempre com ternura, mas a dureza, a resiliência, né? E entender que tem fatos que na vida que acontecem, que a gente tem que extrair o melhor desses fatos e usar, né? Sempre existe um motivo para aquilo ter acontecido, e aprender as boas lições disso, né? Então, meu time mesmo fala, é dura com ternura, né? Porque eu acho que tudo tem um porquê, tudo tem uma lição, mas ao mesmo tempo a gente tem que estar sempre com a consciência muito clara, né, e resiliente para poder enfrentar aí os percalços da vida com maturidade, né, e sabendo que as coisas melhoram, né. Rede de apoio,
A gente, assim, durante a minha trajetória também, né, como mãe, como executiva, eu sempre incentivo muito as mulheres que me procuram, falam, nossa, eu vou ter bebê, eu paro de trabalhar, cuido dos filhos, eu sempre incentivo, eu falo, não, né, eu, assim, usando o meu exemplo, né, em casa, então, eu, quando fiquei grávida da primeira vez, a gente, como mulher, a gente tem um pouco desse medo, né, de ter a culpa de não estar com os filhos, ou não conseguir ser 100% profissional, e eu acho que, na verdade, a maternidade traz um repertório muito grande para a gente como pessoa, e só você se aprimora, inclusive, como líder, como executiva, né, então, como executiva, eu sempre tive uma rede de apoio, né? Minhas filhas pequenas, minha mãe sempre esteve por perto, né? E alguém me ajudando, era uma prima que me ajudava a ir numa reunião de escola que eu não podia ir, era a minha irmã que ajudava em reforço escolar. Então, eu sempre pedi ajuda, né? E acho que isso é super importante como mulher, executiva, a gente não achar que a gente é super-uma, né? Que a gente é super-mulher, que a gente vai dar conta de tudo e que não precisa de ajuda, muito pelo contrário, né? É através da ajuda que a gente consegue também atingir os nossos sonhos. E assim foi, né? Desde a maternidade, como também uma experiência que eu tive fora, no exterior, né, onde eu fui expatriada, minhas filhas na época tinham 8 e 11 anos, né, foi uma experiência incrível de família, né, mas também eu tive que contar com uma rede de apoio. Então, meu marido, por exemplo, ele é advogado, ele deixou o escritório dele aqui em São Paulo, ele trabalhava remotamente, lógico, diminuiu muito a carga de trabalho, mas para poder me ajudar também com as crianças e com a família, né? E eu fui expatriada para cuidar de um projeto eu tinha equipe em 16 países diferentes, uma implementação gigantesca em 19 países, então era um projeto aqueles following the sun. E se eu não tivesse uma rede de apoio, principalmente num momento de mudança de país, com filhos pequenos, mudança de língua, mudança de cultura, a gente não teria tido essa experiência aí fantástica que foi esse mindset, né, multicultural, essa mentalidade também da gente estar sempre curiosas, né, buscando o novo. Minhas filhas, por exemplo, só um fato que aconteceu que eu gosto de compartilhar, que quando eu voltei para o Brasil, que eu queria matriculá-las na mesma escola, elas falaram, não, mãe, eu não quero na mesma escola, porque lá as pessoas já são minhas amigas, eu quero fazer novos amigos, né? Então, essa mentalidade de abundância, né, de crescimento, de estar sempre buscando coisas novas, foi uma experiência muito bacana e eu não teria conseguido se eu não tivesse uma rede de apoio também. Uma outra lição aqui também que eu carrego para a vida é que a gente tem que dar liberdade, né, para os filhos, para que a gente também, para que os nossos passos sirvam de inspiração, né? Então, desde pequenos, eu nunca fui uma mãe ali comando e controle, né? Muito pelo contrário, eu sempre fui uma mãe, né, e aí acho que isso reflete também para o time, para a liderança, onde a gente faz mais perguntas do que impõe alguma coisa, né? Então, eu lembro quando minhas filhas eram menores, elas falavam: mãe, amanhã eu não vou na escola, eu não estou bem, tal, não vou na escola, estou cansada. E eu nunca falei, não, você vai, como assim, não vai faltar, Não, eu fazia 3 perguntas e elas próprias mudavam de ideia, né? Então, eu perguntava, não, amanhã não vai ter nada importante? Não, não vai ter nada importante. Mas que matéria você tem? É matemática. E como é que você vai pegar a matéria? Depois eu peço o caderno para fulano. Mas como é que você vai falar com fulano? Fazer uma pergunta.
E depois de tantas perguntas, ela fala, ai, mãe, quer saber? Eu vou na escola, é mais fácil. Né? Então, acho que assim é a vida, né? E dentro da empresa não é diferente. Acho que muitas vezes a gente tem que co-construir, e às vezes também não é fazendo pergunta para chegar e convencer, chegar no seu ponto de partida, é fazer pergunta para a gente chegar numa solução melhor, né? Então, acho que a gente está vivendo essa era da co-construção, onde comando e controle não cabe mais, né? E aqui tem uma figura do bonsai, né? Porque a gente não pode criar líderes e times que a gente fique podando o tempo todo, né? Porque daí o time fica bonitinho, mas não cresce, né? E do lado direito a gente tem aqui uma floresta, né? E essa floresta é linda, maravilhosa, tem uma diversidade incrível, um ecossistema, né? Um pulmão do mundo. Então, acho que como líderes a gente tem esse dever, né? De dar liberdade, é lógico, é dar liberdade com responsabilidade e sempre fazendo o tal do walk the talk, né? A gente tem que também dar exemplo para que esse exemplo seja seguido. Outra, outra coisa importante, né, é que a gente tem que seguir o nosso coração, a gente tem que ser o que a gente é, né, não fingir ser o que não é, né, então, fazer o que você sente, o que você valoriza, o que você pensa, mas, ao mesmo tempo, sair desse lugar de certezas absolutas, né, porque quando a gente é muito engessado e também não tem a mente para aprender com o outro, a gente não cria espaço, a gente vai ser a mesma coisa sempre, né? A gente tem que sair desse lugar das certezas absolutas, onde só tem uma resposta, né? Mas, ao mesmo tempo, não deixando de lado os nossos valores, os nossos pensamentos, aquilo que a gente de fato acredita, né? Então, esses valores não podem, o que a gente faz não pode infringir esses valores, que é algo maior, mas a gente sempre com a cabeça aberta, a mente aberta para poder descobrir o novo e poder criar algo maior aí para nós mesmos e para nossa e para todos ao nosso redor. E aí, qual que é o papel do líder, né? Acho que todos aqui, de certa forma, são líderes, independente de cargo, posição, né? A gente sempre é líder da nossa vida, é líder das pessoas que estão ao nosso entorno, que a gente influencia, e a gente tem que estar sempre atento, como líder, para extrair o melhor de cada um, né? Então, sem ter aquela régua fixa também, né? Entender o que aquela pessoa é boa, se você vai montar um time, é complementar aquele time, né? Então, se alguém tem um skill ou tem ou não tem algum skill, como é que eu complemento o time com aquele skill, né? Porque, novamente, a gente não tem super-heróis em todos os cantos, né? Então, é super importante esse radar para a gente estar sempre atento e a gente também perceber o que está dando certo para a gente poder acelerar o curso natural das coisas e aquilo que não está dando certo para que a gente mude o curso, né, natural daquilo que não está dando certo. Então, o papel do líder só não pode ser de deixar a vida me levar, né? Então, tem que estar sempre com esse radar ligado, entendendo onde você acelera, onde você muda o curso e onde você combina skills e fortalezas do seu time. Um desafio que a gente tem atualmente, né? Atualmente a gente tem um desafio, né, de sempre olhar para o curto prazo, mas também para o longo prazo, né? Então, a gente chama aí da famosa ambidestria, né? Você tem que ser ambidestro, você tem que pensar, puxa, vocês, sei lá, desenvolvedores, a gente tem que pensar em como desenvolver algo que traga resultado, que traga resultado de curto prazo, mas também pensando em como é que eu construo algo que depois eu não tenho que ficar destruindo o tempo todo, né? Pensando onde aquilo vai chegar, né? Um exemplo eu quero construir um prédio de 10 andares, então eu tenho que pensar numa fundação de 10 andares, né? Então, isso é olhar de longo prazo, mas eu posso começar pequeno, eu não vou construir os 10 andares ao mesmo tempo, eu posso construir só o primeiro andar,
né? Então, a gente tem, como líderes aí nessa área de tecnologia, principalmente, a gente tem que olhar para o curto prazo, quais são os famosos quick wins, o que que eu trago de velocidade, valor para o negócio, e ao mesmo tempo olhando para o longo prazo, né? E longo prazo hoje é meio relativo, né? Acho que 3 anos na área de tecnologia já é longo prazo, mas para a gente também não deixar a inovação na mesa, não deixar de construir o futuro aí e de uma maneira mais simples, né? Hoje também a gente vê muita empresa e muitas coisas acontecendo aí no mercado, onde é só curto prazo, e a hora que você vai só no curto prazo, a gente cria uma complexidade muito grande, né? Falando de ativos digitais, de tecnologia, porque começam os famosos puxadinhos, né? E aí é muita coisa para gerenciar, o custo fica muito alto, então a gente tem que tomar só esse cuidado, né? Trazer inovação, fazer MVP, pensar no curto prazo, mas enquanto isso também ter essa visão de onde a gente quer chegar. Opa! Bom, aqui eu trouxe alguns comportamentos que eu considero aí muito relevantes aí para um time de alta performance nos dias de hoje, né? Primeiro comportamento, a colaboração. Acho que um time, quando não está aberto a colaborar, né, essa história de carreira solo, né, e por mais que, às vezes, uma profissão é mais carreira solo, mas você tem que se conectar, você tem que colaborar, você tem que trazer ideias, né? Outra palavra é a resiliência, né? Então, a gente vive num mundo tão volátil, vulnerável, incerto, é um mundo líquido total, e se a gente não tiver resiliência, a gente acha que está tudo muito maluco e que tem alguma coisa errada, e não é, a gente tem que aproveitar aquilo que a gente entende que é muito volátil. O que eu aprendi com aquilo? Como é que eu mudo rápido? Como é que eu me adapto rápido? Né? Então, é super importante ter esse olhar sem dor, né? Sem sofrer, porque eu tenho visto muitas pessoas sofrendo, né? Com as mudanças frequentes, né? Então, acho que tem que, assim, tem que aceitar, tem mudanças que a gente tem que entender o que eu aprendi com aquilo e deixar a coisa também fluir para a gente poder só crescer e não ficar num espaço de sofrimento, né? Outra, humanização. Então, tudo que a gente faz em tecnologia, a gente tem que pensar que a gente está entregando para um ser humano, né? Ou seja, para gerar uma conveniência, ou para gerar um serviço, ou para trazer um produto. Então, é sempre pensando no ser humano ali no centro de tudo, em tudo que a gente faz. A empatia, né? E acho que vem com a humanização também, como é que a gente é empático, se coloca no lugar do outro, entende a jornada ali do nosso cliente, do nosso colaborador, a jornada da consultora, no caso da Natura, tem que ter esse dinamismo, né? Então, o engessado acaba se quebrando aí no meio de tanto dinamismo, então a gente tem que ser flexível e se adaptar rápido. A criatividade, né? Então, assim, ter espaço para criar, para pensar diferente, né? Um pensamento mais abundante e sempre buscando conhecimento contínuo, né? Se ficar muito no lugar de que eu sei tudo, né? De uma arrogância individual, a gente acaba não aprendendo. Então, a humildade e o aprendizado contínuo é super importante. Outro tema importante é o senso crítico, né? Não é concordar com tudo, né? A gente tem que criticar, porque acho que quando a gente critica, no bom sentido, sem o pessoal, mas assim, critica, a gente constrói, a gente cocria, né? Então, o senso analítico, crítico e também o senso de dono é muito importante que a gente tenha, né? Então, são atitudes que a gente tem que, no final do dia, também falar com o nosso coração, né? São atitudes que aqui eu listo, né, como atitudes que ajudam num time de alta performance, mas que você também tem que ser você, né? Então, quando você traz o coração ali e fala com o coração, acho que abre uma libertação, um caminho de liberdade muito grande, né?
E como eu disse no início, people é o desafio, né? Então, o skill técnico a gente desenvolve, a gente aprende, mas esses skills que são mais soft skills, que são de pessoas mesmo, é o skill que no final tem um peso muito grande aí nesse mundo que a gente vive de tecnologia. Bom, e aqui para a gente encerrar, né, nossa palestra aí bem leve, no final das contas, o melhor da vida não são coisas, né? São boas histórias. Então, eu queria dizer aqui para vocês que vocês vivem com muita ousadia, paixão, curiosidade, humildade e determinação a sua história, né? Porque você vivendo essa história é o que você vai ter que você vai contar aí no final das contas, né? Não são as coisas, são as histórias aí que vocês constroem, são as conexões que vocês constroem, é isso que fica para a vida toda. E aqui fica um convite, né? Quer fazer a diferença no mundo ao tempo que expande seu potencial? Aqui na Natura é o lugar, né? Aqui na Natura vocês, não sei se vocês estavam na trilha ali com a Mariana Talarico, que falou um pouquinho da nossa cultura, com o Léo, que falou de alguns projetos de inovação, mas aqui a gente tem muito espaço, tá? Para criar, para inovar, para construir, para criar relações. E aqui tem o QR Code, né, do nosso LinkedIn, para vocês também, para quem tiver interesse, poder fazer parte aí dessa grande família. Obrigada.